A Companhia Delta é uma empresa de capital aberto que opera no mercado brasileiro. A Companhia Delta é proprietária de um edifício de 10 andares, do qual 6 andares são ocupados pela companhia para fins comerciais e administrativos, sede. Então, vamos grifando aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, a gente tem aqui a Companhia Delta, que é quem a gente vai citar lá na nossa resposta. Empresa de capital aberto, ou seja, ela é uma SA que opera no mercado brasileiro. A Companhia Delta é proprietária de um edifício. Ela é proprietária de um edifício de 10 andares, do qual 6 andares são ocupados pela companhia para fins comerciais e administrativos, ou seja, a sua sede. E os outros 4 andares são alugados a terceiros e geram renda para a companhia. No último trimestre de 2020, por questões estratégicas, a companhia decidiu transferir a sua sede para outro local e disponibilizar para aluguel todos os espaços do edifício. Então, ou seja, ela vai passar a disponibilizar para aluguel todos os espaços do edifício. Em 2 de 1 de 2000x1, após 8 anos de ocupação, o valor contábil líquido do edifício era de 12 milhões, para essa transferência, a Companhia Delta apurou que o valor justo do edifício nessa mesma data era de 10 milhões e o valor em uso foi estimado em 11 milhões e 200. Então, a gente já viu aqui que a gente vai ter alguma coisa aqui sobre perda por recuperabilidade, né? Considerando essas informações apresentadas acima, as disposições da NBC-TG 28, revisão 4, NBC-TG 28, revisão 4, aqui, ó, já dá aqui uma colinha para você de novo, da NBC que você vai citar lá, ó, já te deu aqui uma colinha, você vai ter que saber só o que é NBC-TG 28, e que a Companhia Delta concretizou seus planos de desocupar o móvel e disponibilizaram para locação em 3 de 1 de 2000x1, produz um texto de 15 a 30 linhas descrevendo. Novamente, ele conta uma historinha grande e vai te dar agora o que ele na realidade ele quer. Primeiro, o que ele está pedindo aqui? Os métodos para mensuração após reconhecimento inicial de uma propriedade para investimento. Isso aqui é o item 1, primeiro item a ser respondido. Os ajustes a serem feitos nos registros contábeis antes da transferência do edifício de ativo imobilizado para propriedade para investimento. É o segundo item. Procedimentos contábeis de transferência do edifício de ativo imobilizado para propriedade de investimento avaliada ao valor justo. Então, ele já te diz, inclusive, aqui que ela vai ser avaliada ao valor justo. Olha só. Vê como aqui na própria questão você já encontra ali umas colinhas. Esse é o terceiro item. Procedimentos contábeis de transferência do edifício de ativo imobilizado para propriedade de investimento avaliada ao custo. Então, o que ele te pede? Primeiro ele pede para você os procedimentos de transferência para valor justo e procedimento de investimento a valor de custo. Então, esse aqui é o quarto item. Vamos lá, vamos desenvolver a questão. Professor, isso é muito difícil, eu não vou saber fazer. Volto a falar, leia com calma, retorne, leia novamente o enunciado. Você pode pegar alguns trechos do enunciado, você pode pegar alguns trechos da prova, fazer ali uma colinha ali e desenvolver alguma coisa. Comece a desenvolver que as ideias vêm. Então vamos lá, ó. Fiz aqui uma introdução. O que eu botei lá na nossa introdução? A questão trata da aplicação do objetivo da NBC-TG 28, revisão 4. Lembra que eu falei que eu já tinha dado ali uma colinha? Aqui é a nossa colinha. Eu citei alguma coisa. NBC-TG 28, revisão 4, propriedade para investimento. Se você não souber que NBC-TG 28 trata de propriedade para investimento, não coloque, mas coloque pelo menos, desculpa, passei o slide, a NBC-TG 28. Tá? Você vai estar citando ali alguma coisa. Que é estabelecer o tratamento contábil de propriedades para investimento e respectivos requisitos de divulgação. Falei sobre o que trata a NBC-TG 28. Se você não souber, não coloque nada. Esta norma deve ser aplicada no reconhecimento e mensuração
e divulgação de propriedades para investimento. E aí você não sabia disso. Ah, eu não sabia disso, professor, o que eu faço? E aí você vai fazer ali a sua desenvolvimento opcional. Você vai fazer ali um desenvolvimento. Se você não souber disso, você vai fazer ali o seu texto opcional. Então, ó, de acordo com a norma, a propriedade para investimento deverá ser reconhecida apenas quando e apenas for provável que os benefícios econômicos futuros associados à propriedade para investimento fluirão para a entidade e o custo da propriedade para investimento possa ser mensurado confiavelmente. Isso aqui é o básico da NBC-TG ali 28, tá? É um basicão. Isso aí você tem que dar uma lembrada lá e preencher e colocar lá na sua dissertativa. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu custo. Colinha que o examinador me deu lá. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. O custo de uma propriedade para investimento comprada compreende o seu preço de compra, qualquer dispêndio diretamente atribuível. Ó, só aqui, galera, eu já coloquei aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. Se eu não soubesse nada, era o que eu ia responder, botar aqui mais 2 linhas e ia responder isso. Tá errado? Não. Tá completo? Não. Pode ser que o examinador, o avaliador, te dê alguns pontos por esse pequeno texto. Não deixei em branco, tá? Volto a dizer, isso era opcional. Aí vamos supor que agora não, mas eu sabia os quesitos. Vamos responder aos quesitos. Qual era o primeiro quesito? Primeiro quesito: os métodos para mensuração após reconhecimento inicial de uma propriedade para investimento. E aí você teria que responder exatamente isso que está aqui nessas 4 linhas. Após o reconhecimento inicial, a entidade deve escolher como sua política contábil o método do valor justo ou o método de custo. Então, ou seja, a entidade pode escolher o método justo ou o método de custo e deve aplicar essa política a todas as suas propriedades para investimento. Ou seja, no caso em questão, a companhia Delta deverá se reconhecer o imóvel em questão pelo método do valor justo. Tá? Lembra que lá no final ele vai pedir para você dizer a diferença entre as duas? Como é que vai ser feito nos dois casos? Então, lá no terceiro e quarto quesitos, a gente vai responder pelo método justo e pelo método de custo. Mas aqui a gente colocou aqui a nossa respostinha em 4 linhas. Aí você também teria que lembrar que você poderia também colocar que o valor justo é o preço que seria recebido na empresa ao vender um ativo em uma transação não forçada. Você pode botar lá aquela parte toda, você pode desenvolver. Caso você não soubesse os outros 3 quesitos, você já teria 15 linhas, você não teria uma resposta completa, mas conseguiria obter ali alguns pontos na sua dissertativa. Volto a falar, gente, eu estou tentando mostrar para vocês assim que questão discursiva, você também tem que ter ali um pouco de inteligência. Não é somente você saber responder a questão, não sei ou não sei. Eu estou tentando mostrar para vocês que existem formas de responder sem. Caso, eu não sei tudo, sei uma parte. Bota o que você sabe, é o que eu disse lá no início da nossa live. Tá? Aí vamos à resposta ao segundo quesito. Qual era o segundo quesito? Os ajustes a serem feitos nos registros contábeis antes da transferência do edifício de ativo imobilizado para a propriedade para investimento. E aí você teria que saber quais são esses ajustes. Então, se o imóvel ocupado pelo proprietário se tornar uma propriedade para investimento, que seja contabilizada pelo valor justo, como é o caso da companhia Delta, deve-se aplicar a NBC-TG 27. Professor, eu não sei, não sabia para a propriedade própria, tá? Eu não sabia dessa parte da NBC-TG 27, não cita, tá? Mas se você souber, é bom citar. Então vamos lá. Deve-se aplicar a NBC-TG 27 para a propriedade própria, realizando o teste do impartment, que é uma avaliação para verificar se os ativos da empresa estão desvalorizados, ou seja, se o seu valor contábil excede o seu valor recuperável. Por valor recuperável, entende-se o maior valor entre o valor justo líquido de despesas de venda e o valor em uso. Nos casos, como é o caso da companhia Delta, em que o valor recuperável for inferior ao valor contabilizado, o resultado do teste deve ser contabilizado, ou seja, a empresa deverá registrar a baixa contábil da diferença nas demonstrações de resultado, debitando-se a conta despesa de perda por desvalorização de ativos e creditando uma conta redutora do ativo. Professor, como é que você chegou a esses valores? Estão lá na questão, tá? Você teria que ir lá na questão e olhar
que aí, no caso, ela teria que reconhecer ali uma... tem que reconhecer ali uma baixa contábil, tá? Então, para isso que servem aqueles valores, que aí tem os dois casos, tem quando ela não tem uma baixa ou quando ela tem, e no caso ali ela teria. Você não precisa nem citar os valores, como eu fiz aqui, eu não citei os valores. Eu só coloquei o procedimento, que é o que ele pede. Ele não me pede para citar, não me pede para demonstrar a conta. Ou seja, ele não bota aqui, ele bota assim: os ajustes a serem feitos nos registros contábeis antes da transferência do edifício de ativo imobilizado para a propriedade de investimento. Você poderia citar ou não. Considero que o que eu coloquei aqui está correto, tá? Mas você poderia fazer o teste, demonstrar o teste tudo bonitinho. Só que essa questão, ela tem um porém. Vocês vão ver que o terceiro e o quarto requisitos, eles exigem muitas linhas para a resposta. Vocês vão ver, inclusive, até que eu ultrapassei o limite de 30 linhas que ele pedia na questão. Então, para que a resposta ficasse com 30 linhas, você teria que reduzir muito o texto. Eu coloquei o texto completo aqui com mais de 30 linhas para que vocês possam ver todas as possibilidades de resposta e aí adaptarem ali o que é mais conveniente para vocês. Mas, se eu ainda fosse colocar as contas, demonstrar o teste, fazer isso tudo, nós íamos ficar com um texto, uma resposta muito grande. Você não conseguiria preencher a resposta do quesito 3 e 4. Então, eu optei por só colocar o procedimento, como ele solicitou, e citar ali, e dentro disso aí eu considero que está correto, tá? Então, vamos lá. Respondemos o segundo quesito, vamos à resposta do terceiro quesito. Qual era o terceiro quesito? O procedimento contábil de transferência do edifício de ativo imobilizado para a propriedade para investimento ao valor justo. Tá? Ele pede para você descrever os procedimentos contábeis na transferência do edifício de ativo imobilizado para a propriedade de investimento ao valor justo. Tá? E aí os procedimentos são esses que eu coloquei aqui, ó. Vê como é que o texto é grande. Havendo diminuição resultante no valor contábil da propriedade da companhia Delta, essa será reconhecida no resultado. Porém, até um ponto em que a quantia esteja incluída em reavaliação anteriormente procedida nessa propriedade, a diminuição é debitada contra esse excedente de reavaliação. Poderia só responder até aqui, seriam 4 linhas, mas a resposta completa seria toda essa que está aqui para vocês. Havendo qualquer aumento resultante no valor contábil, é tratado como se segue, até o ponto em que o aumento reverte perda anterior por impartment dessa propriedade, o aumento é reconhecido no resultado. A quantia reconhecida no resultado não pode exceder a quantia necessária para repor o valor contábil para o valor contábil que teria sido determinado, líquido de depreciação. Caso nenhuma perda por impartment tivesse sido reconhecida, qualquer parte remanescente do aumento é acreditada diretamente no patrimônio líquido em ajuste de avaliação patrimonial, como parte dos outros resultados abrangentes. Na alienação subsequente da propriedade para investimento, eventual excedente de reavaliação incluído no patrimônio líquido deve ser transferido para lucros ou prejuízos acumulados. E a transferência do saldo remanescente excedente de avaliação também se faz diretamente para lucros ou prejuízos acumulados e não por via da demonstração do resultado. Bem, então o que eu coloquei? Eu coloquei a resposta completa para vocês do que teria que ser feito, tá? Mas considero que se você colocasse somente essas 4 linhas aqui, já estaria correto, tá? Já poderia ser considerado ali. Não seria completo, mas seria correto. Dentro das 30 linhas seria o que poderia ser feito, tá? Para se ficar dentro do limite de 30 linhas, tá? E ainda falta responder o quarto quesito. Vocês veem que ela é bem grande. Vamos ao quarto quesito. Qual era o quarto quesito? Os procedimentos, ele pedia para que você descrevesse os procedimentos contábeis de transferência do edifício de ativo imobilizado para a propriedade para investimento avaliada ao custo, tá? Então vamos lá, resposta ao quarto quesito. Optando a companhia Delta por usar o método do custo, as transferências entre propriedades para investimento e propriedades
ocupadas pelo proprietário em estoques, não altera o valor contábil da propriedade transferida e não altera o custo dessa propriedade para a finalidade de mensuração e divulgação. Então, seriam mais 4 linhas. Então, nós temos ali um total de 8, 12, umas 20 e poucas linhas, tirando ali nosso desenvolvimento opcional. E aí vem a conclusão, né? Tem que sempre ter uma conclusão. Ficam aqui expostas as aplicações dos objetivos da NBCTG 28, revisão 4, propriedade para investimentos aplicados à companhia Delta. Tá? Observem que eu não coloquei nenhum número, ok? Eu não fiz as contas, não demonstrei as contas. Então, às vezes, mesmo que vocês tenham ali, vocês estejam ali de frente, com uma prova, uma questão que vocês considerem difícil de desenvolver, que assuste um pouco, lê, relê, pensa um pouquinho, tira um bom tempo da sua prova, não deixa as questões, pelo menos eu dou essa dica, tem professores que não dão, mas eu dou, não deixa as questões discursivas por último, tá? Tente resolvê-las primeiro, porque de repente nas objetivas você pode correr um pouquinho mais e nas discursivas você tem que ter um pouquinho ali de tempo de reflexão e calma para resolver, ou separa ali pelo menos 1 hora, tá? Meia hora para cada questão, para você fazer ali a sua questão discursiva de uma maneira ali tranquila e calma, para que você possa ter essa pegada de ter os flashes, os insights de ideia do que você pode botar na sua questão. E aí, assim, volto a falar e vou trazer aqui para você... Antes disso, deixa eu só falar uma coisa, vou voltar a avisar que eu excedi o número de linhas. Se vocês forem pegar essa resposta, ela vai exceder o número de linhas que o examinador propôs, que eram 30, mas conforme eu disse, eu excedi as linhas para que vocês tivessem toda a explicação do desenvolvimento da questão correto, que vocês tivessem ali todas as opções, mas como eu grifei ali, por exemplo, no terceiro quesito, você só precisava botar as 4 primeiras linhas, mais 4 no quarto quesito, já somariam 8, mais ali os quesitos anteriores, você ficaria ali bem próximo das 30 linhas, tá? Da resposta.